chegou a hora de voltarmos para a verdade, voltarmos para o evangelho genuíno, voltarmos para a graça, para a nova aliança e principalmente para a centralidade de Cristo Jesus. Porque a nossa vida tem que girar em torno de tudo isso que eu falei. Porque tudo isso, somados juntos, vão promover uma mudança na vida da igreja. Essa mudança tem que ser profunda, tem que ser radical, tem que ser permanente, de forma que cada pessoa que é a igreja do Senhor Jesus, ela se conscientize de que deve sim voltar para essas coisas para que possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque o que não agrada o Senhor Jesus é o contrário de tudo isso que eu falei. Então, por que eu estou falando isso? Porque dá para se perceber claramente que esse meio evangélico aí, com suas denominações, estão distantes em muito daquilo que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. E a igreja não pode ficar passiva em relação a isso. Não pode ficar conformada com erros, acomodada com erros. Não pode ficar defendendo erros que são contrários à sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Por exemplo, você não pode defender templos construídos por mãos humanas, porque isso é errado. Você não pode ficar defendendo dízimos. Você não pode ficar guardando sábados. Você não pode dar ouvidos àqueles que ensinam doutrinas estranhas. Você não pode participar dessa sujeira imunda que contamina o corpo de Cristo, separa o corpo de Cristo, divide, estraga, apodrece. Você não pode estar, como é que eu posso dizer? Você não pode compactuar com isso em tempo algum. É totalmente errado. E quem lê as Escrituras, principalmente as Epístolas dos Apóstolos, vai entender isso claramente. Porque as epístolas dos apóstolos falam claramente contra tudo isso que eu falei. Então, essas coisas contrárias que nós não podemos aceitar em tempo algum, elas não podem, como é que eu posso dizer? Elas não podem contaminar a sua mente, elas não podem cauterizar a sua mente. Não pode fazer você enxergar essas coisas como se fossem boas cegamente. Porque existem muitas pessoas hoje que conhecemos como pastores, bispos e apóstolos que infelizmente estão induzindo a igreja ao erro por fazer várias artimanhas para que esse objetivo seja concretizado na mente da pessoa. Então, as pessoas que estão sendo guiadas por cegos, ambas cairão no barranco. Essa é a realidade, que o Senhor Jesus falou claramente a respeito disso. Porque os fariseus pós-modernos estão aí. Eles são disfarçados. Eles se introduziram no nosso meio com dissimulação para cumprir esse objetivo, que não é o objetivo de Deus, mas é o objetivo do diabo, o nosso adversário. Ele, ou seja, o nosso adversário, o diabo, ele está pelejando contra aqueles que têm os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Isso significa o quê? Que ele é o adversário da igreja. E ele está usando todos os meios necessários para destruir a igreja de dentro para fora. E ele está conseguindo. E as pessoas não perceberam isso ainda, não se deram conta. Não caíram nessa real ainda. Mas agora é hora de enxergar com clareza o que está acontecendo. Porque quando isso acontecer,
você mesmo vai ver o mal em que você foi enredado e envolvido, por conta de homens que se desviaram da verdade, deturparam as Escrituras, perverteram a graça, anularam o Evangelho e agora só vivem de coisas erradas, ensinamentos errados, doutrinas erradas, pelas quais eles têm conduzido muitas pessoas ao erro. Essa é a realidade. Pura e simples, é simples assim. Mas você não pode aceitar essa simplicidade como se fosse normal. Porque não é normal, é errado. Então, é hora agora de ver onde você está, o erro em que você caiu. Retornar à sensatez e se purificar de todos eles. Ainda há tempo de se limpar essa sujeira imunda que contamina tanto o corpo como a carne da igreja. O espírito da igreja está destruído por causa dessas coisas. Muitas pessoas hoje, nessas denominações, estão, como é que eu posso dizer? Elas estão resistindo à verdade. A verdade incomoda. Porque elas estão muito já cauterizadas pela mentira, pelo engano, pelas sofismas, raciocínios falazes que as enganaram. Partindo desses pastores aí, bispos e apóstolos, que estão destruindo a igreja. Principalmente por causa da tal da teologia da prosperidade, onde eles aguçam a cobiça daqueles que querem ficar ricos. E quando ficam ricos, caem em tentação encilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Essa é a realidade. Então, é preciso acabar com esse mal, cortar esse mal pela raiz, de forma definitiva. É preciso estragar esses planos errados que o diabo coloca na igreja para destruí-la. Ele está conseguindo fazer isso. Ele está conseguindo destruir a igreja. Porque esse é o objetivo dele. Mas agora chegou a hora da igreja mesmo, do Senhor Jesus, reagir. Reagir mesmo com espírito de revolta contra esse mal. Que você não pode ficar associado a esse mal. Não, você tem que combater esse mal. Você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele possa fugir de você. O diabo tem que fugir da igreja. Com certeza. Então, chegou a hora. O momento é esse. O Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo da igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, para ser uma igreja pura, sem ruga, sem mancha, sem dolo, sem práticas erradas. Veja o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Estava totalmente contaminada, pervertida, estragada, até ao ponto do próprio Senhor Jesus estar de fora daquela igreja. Veja se não é essa a realidade de hoje. Jesus está de fora de muitas pessoas hoje. Porque essas pessoas para as quais ele está de fora estão contaminadas por muitos erros. Os sentidos dessas pessoas se embotaram. Elas não conseguem enxergar mais a verdade. E ficam insistindo nesse erro pelas quais elas foram enganadas. Por homens que se desviaram da verdade. Que hoje conhecemos, como eu já falei, como pastores, bispos e apóstolos. Então, é preciso abrir os olhos agora, enxergar a realidade. Para que você saia desse meio. Saia do povo dela, povo meu. Sai desse erro agora. Volte para o Senhor Jesus, volte para a verdade. É isso que tem que acontecer com a igreja do Senhor Jesus hoje. Então eu espero que a igreja possa se lavar desse mal, se purificar desse erro, acabar com isso,
voltar a ser igreja do seu legítimo dono, que é o Senhor Jesus. Para que possamos viver para o inteiro agrado dele como igreja. Esse é o objetivo. Então eu espero que essa mensagem possa servir para abrir os olhos de muitas pessoas, para edificar o corpo de Cristo no próprio Cristo Jesus, que é a pedra angular que a igreja precisa. Estar firme para que possa crescer como santuário dedicado ao Senhor todos os dias. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.